Olá, Orientando o Direito está no ar e hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. Luiz Fernando Valadão Nogueira, que é advogado, diretor inclusive do Instituto de Advogados de Minas Gerais, é procurador do município de Belo Horizonte, inclusive presidente da Associação dos Procuradores do município de Belo Horizonte, é escritor, autor de livros, faz palestras, um homem cheio de boas qualidades. E é especializado em direito de família. E nós vamos falar um pouco sobre direito de família. Professor Valadão, uma das questões de direito de família que mais tem trazido dificuldades e discussões nos últimos tempos são as mudanças referentes ao divórcio. Eu gostaria então que você nos falasse sobre essa mudança que houve na Constituição, com a emenda constitucional número 66, quais os detalhes dela que você poderia passar para o nosso telespectador. Veja só, Valdir, nós vivíamos até então sob a égide de uma estranha dualidade. Significa o quê? A nossa Constituição Federal até então previa a possibilidade do rompimento da sociedade conjugal através da separação, mas mantinha entre nós ainda o vínculo conjugal, ou seja, uma distinção até difícil de se perceber na prática. O cidadão se separava, mas não estava liberado para prosseguir na procura pela felicidade através de um novo relacionamento conjugal, porque ele ainda tinha que se divorciar. Qual que era o entendimento do nosso legislador? E até certo ponto, assimilando os valores de todos nós que devem ser transmitidos ou assimilados, captados pelo nosso Congresso Nacional. Qual que era o entendimento dele? Bom, nós precisamos aguardar um tempo de maturação. O sujeito que quer se separar, ele fica um tempo no estado de separado e ele vai refletir um pouco mais para saber se de fato ele quer dissolver em definitivo o vínculo conjugal através do divórcio. Bom, acontece que essa experiência se mostrou extremamente danosa a todos os envolvidos nessa situação triste para a experiência de cada um que esteja passando por um processo de separação, de divórcio, enfim. O que acontecia? Nós assistíamos, primeiro, o Estado impondo ao cidadão: você vai se separar, precisa da minha interferência. Segundo, eu não estou satisfeito com uma ida sua a juízo para reencontrar aquela pessoa que é o foco do conflito, e esse reencontro, evidentemente, vai trazer uma paradoxal convivência entre amor e ódio e com as consequências daí advindas. Eu quero que você se encontre com o seu ex no processo de separação e, não satisfeito, eu, Estado, quero que você reencontre com o seu companheiro, com o seu cônjuge, também para um processo de divórcio. Ora, tudo isso trazia uma beligerância exagerada, desnecessária, ônus em demasia para os envolvidos no processo, porque seriam dois processos, e o mais grave de tudo, o Código Civil, como norma infraconstitucional que tratava da separação, então existente, dizia algo extremamente preocupante. Olha, dizia o Código Civil, você quer se separar porque você não quer mais a convivência com o seu cônjuge, você não mais o quer. Mas eu, Código Civil, lhe digo o seguinte: atribua culpa a ele. Diga necessariamente, você tem que fazê-lo, que ele é o responsável pela separação. E nós assistimos nos processos de separação um conflito insuportável em que os cônjuges ficavam se agredindo mutuamente, encontrando defeitos aqui ou acolá, para que ao final o juiz pudesse dizer solenemente: o fulano é o responsável pelo fim do casamento, a ciclana é a responsável pelo fim do casamento. Ora, isso não é racional, até porque destrói o núcleo familiar todo. Um conflito dessa magnitude, ele extravasa a relação do casal e chega aos próprios filhos, que acabam sendo os mais atingidos e que mais sofrem com essa situação. Portanto, qual que é o grande mérito da Emenda Constitucional 66 de 2010? É, a partir de uma mudança na redação do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, eliminar entre nós esse processo de separação, seja judicial, seja administrativo. E ao eliminar os processos de separação, elimina entre nós a desnecessária briga, disputa de culpa pela separação. Não há mais necessidade legal de que um cônjuge atribua ao outro a responsabilidade pela separação. Então esse me parece o grande mérito da Emenda Constitucional 66.
É óbvio que tem sentido a crítica que vários setores fazem, no sentido de que, mas espera aí, ao eliminar o processo de separação, o legislador está permitindo um assodamento nas decisões. O cônjuge vai se divorciar e o divórcio não tem mais prazo, não tem mais condição, não há exigência de prévia separação e nós então vamos assistir a uma saraivada de divórcios impensados e não vai haver uma reflexão necessária. Respondo eu. Primeiro, o objetivo da emenda constitucional é claro em eliminar a separação e aí nós não podemos ir contrário ao que estabelece a Constituição Federal. Segundo, ainda assim, se houver necessidade de um prazo para reflexão, ainda subsiste entre nós o Instituto da Separação de Corpos, que é uma medida cautelar que pode inclusive ser requerida consensualmente para exatamente os cônjuges, numa situação excepcional, terem um tempo a mais para um pensar, para uma reflexão. São situações que a prática nos mostra excepcionais, mas deve-se salvaguardar sim essa possibilidade e o mecanismo processual existe, como estou dizendo, acabei de dizer, através do Instituto da Separação de Corpos, que é uma medida cautelar que existe no Código de Processo Civil e existe no Código Civil e não foi afastada pela emenda constitucional. Então, eu acho que o lucro, a vantagem, o benefício foi em evitar, enfim, essa duplicidade de processos. A maioria dos casais não precisava dessa duplicidade, evitar mais ônus e evitar, sobretudo, a nefasta discussão pela culpa pela separação. Significa, professor Valadão, que se a pessoa se casa num determinado dia, no dia seguinte, consensualmente, os dois maiores e capazes e bem casados podem já requerer o divórcio, sem um ter que indicar quem é o culpado pelo fim e realmente definitivo fim do casamento, o que não acontecia com a separação, que a pessoa ainda ficava vinculada. Mas a minha pergunta também ficaria, além de pedir se você confirma essa minha posição, confirmaria também a minha posição de que de início de 2011 para cá, se houve um aumento do número de divórcios devido a esta facilidade ou se continuou como estava antes de 2010? Olha, prezado doutor Valdir, o que acontece é o seguinte, o divórcio, naturalmente, agora ele pode ser requerido, como eu já adiantei, sem condições, sem prazo, sem prévia separação. Mas isso não significa, e já passo a segunda pergunta, num aceleramento de dissoluções conjugais. Não percebo essa modificação. Na verdade, há apenas uma facilitação que evita um maior desgaste entre os cônjuges que estão se desvinculando. Eu te digo o seguinte, é evidente que o nosso país tem uma alta religiosidade. Eu sou católico, eu sou uma pessoa que me considero de fé e nem por isso eu posso exigir de meus pares, dos brasileiros de forma geral, o mesmo comportamento que eu posso eventualmente ter ou tentar ter. Eu não posso pregar, em hipótese alguma, o maior defeito do ser humano, seja sob a ótica institucional, religiosa, política, qual seja a intolerância. Eu não posso apenas, por conta dos meus valores, querer que eles contaminem todo um sistema legal, até porque, desde muito tempo, o nosso Estado é laico. Não há uma interferência, ou não deveria haver, no sistema legal, do aspecto religioso. Então, eu penso o seguinte, é lógico que nós queremos, pelos nossos valores, curtir, abusar da paz espiritual que o casamento a todos nós promete. Óbvio que nós todos pensamos assim, mas como nós não podemos ser intolerantes, nós temos que compreender que há situações específicas entre diversos casais que, enfim, vão caminhando para a dissolução do vínculo e nós temos que fazer com que essas pessoas procurem a felicidade o mais rápido possível ou tentem encontrar a prometida paz espiritual através de um outro relacionamento o mais rapidamente possível, porque o processo de separação, ele pode parecer estranho que eu vou dizer, mas ele traz para os cônjuges aquela situação que já afirmei aqui de amor e ódio. Quanto mais tempo demorar o processo de separação, mais tempo o cônjuge que não está bem resolvido ainda, ele vai manter perto de si aquele outro do qual ele está se
desvencilhando. É uma forma dele monitorar o ex-cônjuge. Quanto mais tempo durar o processo de separação, ainda mais estimulado pela então briga, pela culpa, pela separação, mais beligerância, mais sofrimento nós vamos ter. Então, nesse ponto, eu acho que nós estamos avançando sob a ótica axiológica de valores. Nós estamos assistindo a um aumento de paz espiritual, porque aquele conflito envolto na briga pela culpa, pela separação, ele apenas estraga as relações e traz tristeza e infelicidade. Orientando o Direito vai a um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar conversando com o professor Luiz Fernando Valadão Nogueira sobre essas informações a respeito de direito de família.